Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Hoje a gente vai gravar a nossa quarta aula de análise das demonstrações. Já é a nossa primeira da NP2. Então a gente vai começar a DFC. Eu já mandei para o e-mail de vocês tanto esse slide quanto uma atividade. E aí a gente vai vendo o passar dos slides e vendo a hora que vai dar certo, vai dar tempo para a gente fazer a atividade, ok? Vamos lá? Então a gente vai entrar no mérito agora da demonstração de fluxo de caixa. Só que eu quero inicialmente passar para vocês que são alguns objetivos que a gente vai atingir hoje. Primeiro, a gente tem que ter o raciocínio do regime de caixa. O regime de caixa é um contraponto a uma outra forma de apuração em relação à competência. Então eu apuro a contabilidade pela competência, em algumas situações pelo regime de caixa. Então o primeiro raciocínio é a gente diferenciar regime de caixa e competência. O segundo raciocínio é que quando eu falo de caixa, eu estou falando de apuração do caixa. Eu estou falando de entradas e saídas do caixa. Quanto vai entrar de dinheiro, quanto vai sair de dinheiro, quanto eu tenho de pagamentos, quanto eu tenho de recebimentos. Isso é o fluxo de caixa. Então, regime de caixa é a apuração, fluxo de caixa é essa entrada e saída. E nós temos a DFC, que é a demonstração dos fluxos de caixa. A demonstração de fluxo de caixa deve ser analisada em conjunto com as entradas e saídas de caixa. Porque a DFC, como as outras demonstrações, como a maioria da contabilidade, é apurada pela competência. Então eu tenho que ter o raciocínio do caixa, do regime de caixa e da apuração do caixa, com a DFC. A DFC é um demonstrativo, como o balanço é, como a demonstração de resultado é, que é apurado pela competência. Então eu tenho que juntar esses raciocínios para uma análise mais completa. Então, fluxo de caixa é exatamente a técnica do regime de caixa, como eu falei para vocês, que dá base para a estruturação de um instrumento indispensável para tomar decisões para todos os tipos de empresa. Então, sou eu juntando uma análise do raciocínio do regime de caixa, do raciocínio do fluxo de caixa, mas sabendo que o fluxo de caixa e o regime de caixa são as entradas e saídas de caixa, mas sabendo que tem a DFC, que analisa essas entradas e saídas, mas pelo raciocínio da competência, que é como a contabilidade é feita. Este demonstrativo vai muito mais longe do que a simples apuração entre recebimentos e pagamentos. Então, quando eu junto o raciocínio das entradas e saídas, que são os recebimentos e pagamentos, quando eu junto com a DFC, que é apurada pela competência, eu tenho uma análise geral. Importância. A DFC, a demonstração de fluxo de caixa, indica a origem de todo o dinheiro que entrou no caixa, bem como a aplicação de todo o dinheiro que saiu do caixa em determinado período e ainda o resultado do fluxo financeiro. Então, o importante da DFC é que é pela competência e eu consigo visualizar de onde está vindo e para onde está indo esse dinheiro. Então, não é a simples entrada e saída que o fluxo de caixa me dá, que o regime de caixa me dá. Pela competência, eu consigo ver para onde foi esse dinheiro. A gente vai ver que tem a DFC, ela é dividida em três partes. A parte operacional, a parte de investimento e a parte de financiamento. Então eu vejo para onde foi o dinheiro. Aí eu junto, a gente juntando a análise do raciocínio de caixa e competência, vendo esse resultado do fluxo financeiro. Para onde foi o dinheiro. Ainda importância, esclarecer situações controvertidas na empresa, resultado e caixa. Então, eu juntando o raciocínio da entrada e saída de caixa com a competência, aí eu não tenho controvérsia, eu tenho um entendimento geral. Resultado é o que é apurado na demonstração de resultado do exercício. Pode ser lucro, prejuízo. Esse valor de lucro ou prejuízo entra no balanço patrimonial como prejuízo ou como reserva de lucro. E aí eu consigo entender para onde foi o dinheiro, que são as entradas e saídas de caixa. Propicia ao gerente financeiro a elaboração de melhor planejamento financeiro. Quando contrair dívidas, quando o montante é necessário, eu preciso de mais montante,
quando e quanto eu vou aplicar, então eu preciso pegar emprestado, eu não preciso, eu vou aplicar, não vou aplicar, onde está meu dinheiro que foi aplicado, onde está meu dinheiro que foi emprestado, que eu peguei emprestado, assim por diante. A DFC passou a ser de apresentação obrigatória para todas as sociedades de capital aberto ou com patrimônio líquido superior a 2 milhões de reais. Então, essas são as obrigadas, mas não impede que não há impedimento das menores, as que não se enquadram nessa situação, de também não fazerem a DFC. Então, o ideal é que seja feito também a DFC, mesmo pelas empresas que não são obrigadas, de maneira que a gente possa tomar melhor as nossas decisões. Então, vamos para a estrutura dessa DFC. Então, a DFC, ela, como eu tinha comentado, ela tem 3 partes, né? Uma parte operacional, uma parte de investimento e uma parte de financiamento. É para onde foi o meu dinheiro, de onde veio o meu dinheiro. Evidencia as variações do saldo de caixa, então, para onde foi, de onde vem, e equivalência de caixa de um período. O equivalente de caixa é porque todo ativo ele tem um valor para o caixa, né? Todo ativo, ou ele foi comprado por um valor, saiu do caixa, ou ele foi vendido por um valor, está entrando no caixa. Então, o equivalente de caixa são outros ativos que têm um peso, que têm um valor também de caixa. Classifica as entradas e saídas de caixa em 3 atividades: operacional, investimento e financiamento. É para onde foi meu dinheiro? Será que foi para o operacional? De onde veio esse dinheiro? Será que veio do operacional? Mesmo raciocínio para investimento e financiamento. Para onde foi? Onde foi investido? De onde veio esse investimento? Onde foi financiado? De onde vem esse financiamento? Então eu vou conseguir ver na DFC. Então, o que eu vou colocar no operacional? O que nos apresenta no operacional na DFC? Atividades relacionadas com a produção e entrega de bens e serviços. Então, o giro da empresa vai aparecer no operacional. Normalmente relaciona-se com as transações que figuram na demonstração de resultados. Então, receitas, despesas, custos são uma demonstração de resultado. Vai ser classificado, vai aparecer nas operações na DFC. Investimentos. O que vai ter investimentos? Relaciona-se normalmente com o aumento ou diminuição dos ativos de longo prazo que a empresa utiliza no seu negócio. Máquinas, veículos, imobilizados vão aparecer na conta investimentos. E nos financiamentos, na DFC, nós teremos empréstimos de credores e investidores à entidade. É quem financia a minha empresa. Credores, investidores, eles que financiam. Então vai aparecer onde esse dinheiro na DFC? Financiamento. Então, à medida que a gente for passando os slides, a gente vai aprofundando, né? Vai chegar um momento que a gente vai saber todas as principais transações que vão figurar na atividade operacional da DFC, todas as transações que vão aparecer nos investimentos e todas as operações que vão aparecer nos financiamentos. Então, exemplos, o que aparece lá na atividade operacional, na DFC? Recebimento de cliente, operacional. Por quê? É da venda. Venda DRE. Pagamentos a fornecedores, despesas e custos. DRE, pagamento. Pagamento de salário, despesa ou custo. DRE. Então essas transações vão aparecer na DFC, parte operacional. Atividades de investimento, aplicações financeiras de longo prazo. Mobilizado, compra de ativo de longo prazo. São atividades de investimento. Investimentos de uma maneira geral, investimentos em outras empresas, investimentos no mercado financeiro, investimentos, atividade de investimento, é para onde foi o meu caixa, meu dinheiro, vai aparecer na DFC. E por fim, atividades de financiamento, quem financia a minha empresa? Empréstimos, quando eu pego um empréstimo, é o financiamento da minha empresa. Aumento de capital. Quando o sócio aumenta o capital, estamos financiando a empresa, vai aparecer nos financiamentos. Quando eu pago dividendo, estou remunerando os investidores, financiamento. Esses investidores são aqueles que financiam a nossa empresa. Não é comum a gente chamar de financiadores, né? Ficaria mais ideal chamar de financiadores, mas não se chama de financiadores, né? Mas aqueles que adquirem opções que conseguem, ou ações, ou qualquer outra opção que recebam dividendos da empresa,
vão aparecer na atividade de financiamento da DFC. Então aqui começando a aparecer como é a DFC, né? A forma de apresentação, como é a empresa exemplo SA, demonstração dos fluxos de caixa, de tanto do tanto a 31 do tanto. Então 1º de janeiro de qualquer ano, 31 de dezembro de qualquer ano, né? Considerando que seja anual. Eu posso fazer semestral, trimestral, mensal, posso fazer, né? Dentro do período, dentro da necessidade de publicação que a empresa tiver. Fluxo de caixa das atividades operacionais, fluxo de caixa das atividades de investimento, fluxo de caixa das atividades de financiamento. No operacional, entrada e saída de caixa, que foram as operações. No investimento, entrada e saída de caixa, que foram originadas de investimentos em ativos de longo prazo. E no financiamento, entradas e saídas que forem para financiar a empresa. Eu vou ter uma variação líquida de caixa nesse ano, nesse período, nesse exercício, que eu vou ter um saldo inicial, dia 1º de janeiro, e um saldo final, dia 31 de dezembro. Essa é a apresentação mais simples, digamos assim, da nossa DFC. E aí, a gente vai ver que nós temos duas formas de apresentação. O método direto e o método indireto. Então vamos lá. O direto e o indireto, tanto faz, os dois métodos, eles vão apresentar a parte operacional, a parte de investimento e a parte de financiamento. Os dois métodos. Porém, eles vão ter algumas diferenças. A gente vai entender o que é direto e o que é indireto. Direto. Descreve quais foram os recebimentos e pagamentos operacionais do período. Então, se tiver entrada e saída, recebimentos e pagamentos, eu vou considerar isso para um método direto na parte operacional. Exemplos: recebimento de clientes, pagamento de fornecedores, pagamento de salários, pagamento de impostos. De uma maneira geral, os autores e quem está aprendendo a DFC acha que o método direto é muito mais simples de ser entendido por usuários sem conhecimentos contábeis específicos. Sim, é mais fácil de visualizar talvez. Mas depois a gente vai ter, com o conhecimento, a gente vai poder comparar, né? Vamos poder chegar às nossas conclusões. Qual é mais fácil ou não. No indireto, o operacional, eu já não vou ter as entradas e saídas. No operacional do indireto, eu vou começar aparecendo o resultado líquido do exercício. Lucro ou prejuízo, ou zero, né? Que normalmente não é zero. Ou é lucro ou prejuízo, é raro ser zero. Então, no direto, eu vou colocar os pagamentos e os recebimentos. E já no indireto, eu começo do lucro. Veja que os dois, como é interessante, os dois no final vão dar o mesmo resultado. Só que um eu vou começar apurando direto, eu vou começar apurando pelos pagamentos e recebimentos. E o indireto é como se fosse de trás para frente. Eu começo pelo resultado, pelo lucro ou pelo prejuízo, mas chega ao mesmo resultado no final. Isso que é legal. O objetivo do indireto é demonstrar qual a parcela do resultado que teve impacto no caixa. Então, direto, entradas e saídas, pagamentos e recebimentos. Indireto, começa pelo lucro. Como se fosse de trás para frente, por isso que chama de indireto. Então, o método indireto, se eu parto do resultado líquido é apurado na demonstração de resultado. Então, o que eu vou colocar? Mais ou menos despesas e receitas que não representam saídas e entrada de caixa, que realmente não passou pelo caixa, tendo em vista que no resultado isso é considerado. Então, um exemplo, depreciação. A depreciação é uma despesa, né? Despesa de depreciação. Ela vai para a demonstração de resultado, né? Despesa de depreciação. Só que, na verdade, o dinheiro da depreciação não sai do caixa. Não teve lá, vamos pegar o dinheiro para pagar uma depreciação. Não existe essa entrada e saída do caixa. Mas essa depreciação,
diminui na demonstração de resultado, consequentemente diminui o lucro, diminui o resultado do exercício. Por isso que ela é considerada na forma do método indireto. Interessantíssimo, né? Continuando, mais ou menos variações dos ativos e passivos operacionais. Então, aumentou ou diminuiu o cliente, aumentou ou diminuiu o estoque, aumentou ou diminuiu fornecedores. São outras transações que a gente vai verificar que vão ter consequência no caixa, né? Ou eu paguei o caixa, ou eu recebi no caixa. Então a gente vai vendo tranquilamente, né, aprofundando aos poucos, para vocês entenderem essas variações. Então a gente vai, lembrando que a gente vai usar o raciocínio das demonstrações que a gente já conhece, né? Eu já conheço o balanço patrimonial, eu já conheço a demonstração de resultado, e agora a gente está tendo condições de conhecer e aprofundar e poder analisar na DFC. Então, aqui é a cara, a apresentação do balanço patrimonial. Eu tenho um ativo circulante, um ativo não circulante, um passivo circulante, um passivo não circulante. Eu sei que no ativo circulante eu tenho aplicações financeiras de curto prazo. No investimento, as de longo prazo, porque não são circulantes, é do não circulante. O passivo circulante eu tenho empréstimo de curto prazo, por exemplo, e contas de curto prazo. No não circulante é as de longo prazo e o patrimônio líquido. Então aqui eu fazendo um link, eu já fiz um link da DRE com a DFC, quando eu falei que as contas da DRE tendem a ser da parte operacional da DFC, aqui sou eu fazendo um link com o balanço patrimonial. Então, na parte operacional, em azul aqui da DFC, normalmente vai ter o quê? Contas que passaram pelo ativo circulante e contas que passaram pelo passivo circulante, exceto dividendos e empréstimos de curto prazo, que vão ser financiamento. Financiamento, passivo não circulante e patrimônio líquido. Patrimônio líquido do balanço e passivo não circulante do balanço, na DFC vai ser do financiamento. Ativo não circulante no balanço patrimonial em preto, azul na DFC vai ser para investimento, mais aplicações financeiras de curto prazo vão ser investimento, dividendos e empréstimos de curto prazo vão ser do financiamento. Então a gente linkando o balanço patrimonial com a DFC. Ok, pessoal? Eu acho que por hoje é isso. A gente já tem condições de responder uma atividade que foi enviada, bem simplóriazinha e tal. Já tem condições, a gente já tem condições de responder e a gente vai adiantando, vai melhorando, vai aprofundando esse nosso conhecimento. Dúvidas, e-mail, WhatsApp ou pelo Zoom, na online, e a gente se encontra. Até mais, tudo bom.